Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja novamente bem-vindo a mais uma edição do Câmara em Pauta. Hoje vamos falar de projetos sociais aqui na cidade de Guarulhos. Afinal, qual a importância desses projetos para a cidade? Eles realmente mudam vidas? Nós vamos saber um pouco mais sobre isso e essas respostas a gente vai conferir nesta edição do Câmara em Pauta e por isso eu recebo hoje 3 convidados muito especiais nessa edição, começando pelo vereador da casa, professor Samuel Vasconcelos do PT. Olá, vereador. Bom dia, muito obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta. É um prazer muito grande estar aqui para podermos falar um pouco sobre um tema tão importante para a nossa sociedade, especificamente para a cidade de Guarulhos, que é o assunto sobre os projetos sociais. Também com a gente a presidente do Coliseu Boxe Center, Maria Helena Paiva. Maria Helena, obrigado por ter vindo aqui ao Câmara em Pauta. Obrigada. O prazer é meu, de estar aqui e poder falar sobre esse projeto também. Representando a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, a gestora Rita de Cássia Struzani. Rita, obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta. Obrigado, Leandro. Obrigado de ter chamado. É um prazer estar aqui com vocês, representando a Secretaria e falar um pouco dos nossos projetos sociais. Tenho certeza que faremos um belo programa para você que está aí acompanhando atentamente. Aproveite que está aí acompanhando, participe com a gente nas nossas edições do Câmara em Pauta, mande seu e-mail para camaraemPauta@camaraguarulhos.sp.gov.br, sugira, opine, critique, pergunte, porque o programa é feito para você, morador da cidade de Guarulhos, para informá-lo, para deixar você por dentro do que acontece aqui, portanto participe, sua participação é sempre muito válida e muito bem-vinda. Queria começar por você, vereador, professor Samuel Vasconcelos, que falasse um pouquinho genericamente, não citando nenhum projeto social específico, porque entraremos nesse assunto nos projetos sociais específicos aqui durante o programa, mas que dissesse, na sua opinião, a importância de existirem projetos sociais numa cidade do tamanho de Guarulhos. É dizer especificamente que os projetos sociais eles ganharam uma nova importância na sociedade após a Constituição de 1988. Antes da Constituição de 88, os projetos sociais eram vistos apenas como os programas de caridade. Normalmente afetam as igrejas, as instituições religiosas, mas após a promulgação da Constituição de 1988, o Estado assume os projetos sociais, cria parceria com as entidades sociais e muda todo um panorama, principalmente da vida daqueles que estão na parte de baixo da pirâmide social, os que nós chamamos de vulneráveis. Então, é muito importante que as pessoas entendam que os projetos sociais eles não devem mais serem pautados como programas de caridades, como benécia das instituições religiosas. É responsabilidade do Estado, deve ser compromisso do Estado e as instituições que praticam projetos sociais devem sim serem subsidiadas pelo Estado. Esse é um conceito muito importante, porque muita gente ainda pensa que projeto social é caridade. E na sua opinião, Maria Helena, você que é a coordenadora de um projeto aqui? Eu penso, da mesma forma como o nosso amigo falou, o Dr. Samuel, que o projeto social, na realidade, ele vem só dinamizar mais, o que já existe na própria sociedade. O que acontece hoje, eu acho que é muito isso, A sociedade se preocupa como um todo, com muitas coisas, mas na realidade, essa parte mais carente da população, ela sempre fica um pouco a desejar, Então eu acho que esses projetos sociais, não como uma caridade, mas sim como um todo, isso sim deve ser feito, Esse é o projeto social completo, que não deve estar dando tipo uma esmola, mas sim uma vida, uma coisa total, uma atuação global na vida da pessoa. Essa, na minha opinião, é o projeto social. Para você, mais ainda a importância do projeto social, Rita? Você que lida diretamente com isso. Para nós, o projeto social é o seguinte, ele vem para reintegrar as pessoas à sociedade. Ele não é simplesmente uma maneira, eu estou dando, não. A gente reintegra, a gente refaz a vida do cidadão. O cidadão ele tem que ser inserido novamente. Perceber que ele é um ser, que ele tem direitos e que ele pode reestruturar de novo toda a vida que ele tinha. Por exemplo, a situação dos nossos moradores de rua, que hoje a gente está conseguindo resgatar e está conseguindo colocar na sociedade novamente. Então, o projeto social, a importância dele é essa, é o resgate da vida, o resgate da pessoa, do ser humano.
dele saber que ele é uma pessoa produtiva e que ele pode voltar à sociedade. Agora você tocou no termo reintegrar a pessoa à sociedade, mas os projetos sociais são voltados só para quem está à margem da sociedade, na sua opinião, ou não? Não, mas na sua grande maioria, sim. Mas a grande maioria, sim, não é só para isso. Por exemplo, a gente pode ver os projetos sociais que tratam com o idoso. Na verdade, eles não estão à margem da sociedade, mas eles precisam estar inseridos e saber que são úteis à sociedade. Acho que agora ficou mais claro, perfeito. Vereador, o senhor, esse tipo de projeto ajuda a evitar que adolescentes ou mesmo adultos se desvirtuem do caminho aí que seria o melhor caminho para as vidas deles e vão para um caminho que seria mais tortuoso? Enfim, você acha que projetos sociais contribuem realmente para isso? Primeiro, Leandro, é importante pontuar que quando nós falamos do tema projetos sociais ou questões sociais, nós estamos falando de algo que existe ou que tem uma legislação própria. Depois de 1988, nós tivemos em 1990 a promulgação do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Em 2004, nós tivemos a Política Nacional de Assistência Social como documento. Depois tivemos o SUAS e, mais recentemente, umas legislações específicas para as pessoas que vivem em situação de rua. Então, as pessoas que vivem em situação de rua, hoje têm todo um aparato do Estado para que possa se reintegrar à sociedade. Por que o projeto social ou os projetos sociais são importantes para toda a sociedade? Há pesquisas que apontam que o maior gerador de violência em uma sociedade é a desigualdade social. Então, quando o Estado ou quando as instituições, elas amparam os vulneráveis, naturalmente, elas evitam ou atenuam que as pessoas pratiquem violência contra aqueles que estão no topo da pirâmide social. A desigualdade social ou a falta de projetos sociais é prejudicial a toda a sociedade, independente da classe social que essa pessoa esteja inserida. Perfeito. Para você, Maria Helena, eu sei que tem um projeto que a gente vai falar mais no segundo bloco, mas contribui efetivamente para que coloque as pessoas num trilho melhor, principalmente seu projeto que é esportivo, e vou tocar nesse assunto, porque esporte, eu acredito que no Brasil seja uma das poucas situações em que a pessoa pode realmente ter uma ascensão social mais rápida, né? Principalmente. Jogador de futebol, então, nem se fala que ganha muito, mas o esporte propicia isso para muitas pessoas que consigam ter essa ascensão social. Para você, evita realmente que essas pessoas se desvirtuem do caminho? No nosso caso, eu acho que isso, nós estamos há 18 anos já, né? E nós temos, assim, exemplos claros, né? De pessoas que, quando começaram e como estão hoje, né? Então, já existe aí todo um tempo, né? Para a gente saber exatamente como isso acontece. E eu não tenho, assim, a menor dúvida, né? Porque nós atuamos aqui em Guarulhos, né? Nessa parte do Coliseu Box Center, né? Através do esporte. Mas no sul, né? Que nós moramos um pouco aqui, eu, por exemplo, né, um pouco aqui, um pouco no sul do Brasil, perto de Florianópolis, e lá nós temos uma clínica, né, para pessoas com dependência química, que a gente até leva daqui de Guarulhos também para lá. E aí a gente consegue ver essa diferença. Enquanto num projeto social, enquanto através do esporte, você consegue que praticamente 98% desses adolescentes, mesmo morando em áreas de alto risco, né, como são os lugares que a gente atua, né, eles não entram em problemas com drogas, com violência, até porque é um dos atributos que eles têm que ter para poderem estar participando do projeto, estarem estudando, não serem violentos, e aí depois nós vamos falar mais sobre isso, enquanto 98% não entram. Para você ter uma ideia, hoje com tudo que você consegue ter de mais moderno dentro da área de dependência química, de qualquer área de química, né? Isso quer dizer álcool, crack, cocaína ou qualquer outro tipo de droga, você, na melhor das hipóteses, você consegue 8% de recuperação. Então você vê que a disparidade é muito grande. Então a prevenção é enorme, principalmente isso a gente pode dizer para crianças, e hoje, infelizmente, não é só para adolescente. Isso já começa com crianças.
porque nós sabemos que principalmente a droga está aí no meio das nossas crianças, né? Quer dizer, não deixar que aconteça. Não né? deixar que aconteça. Sai muito mais barato, inclusive, né? Muito mais. Com certeza. Não, eu fiz esse questionamento a vocês, porque eu tenho aqui um dado do 5º Levantamento Nacional sobre Consumo de Drogas Psicotrópicas entre os Estudantes de 2008, e por esse levantamento, foi feito em 27 capitais brasileiras, 12,6% dos alunos com idade entre 10 e 12 anos já consumiram algum tipo de droga, entre 10 e 12 anos. 23,2% na faixa etária de 13 a 15 já consumiram solvente, maconha e crack. Quer dizer, é uma situação muito complicada. E aí, por isso que eu entrei nessa questão, para realmente saber se o projeto social tem como tirar a pessoa dessa situação ou encaminhar para uma vida melhor. Os projetos esportivos são mesmo os mais procurados, vereador Samuel Vasconcelos? Até temos uma pergunta aqui, aliás, um comentário, né, de uma telespectadora do Câmara em Pauta, Miriam Lopes de Moraes. Ela não escreveu o bairro de onde é, mas ela disse que falta um pouco de projetos sociais de incentivo ao esporte, cita as Olimpíadas de 2016, mas nem tudo é projeto social, né, vereador? Na verdade, quando nós falamos de esportes, a população tem um conhecimento maior, até por conta dos tradicionais campinhos que existiam, que infelizmente estão sumindo, não apenas na cidade de Guarulhos, mas no Brasil. Os grandes empreendimentos ocuparam os campinhos onde voluntariamente algumas pessoas praticavam os projetos sociais voltados para esporte. Mas na cidade de Guarulhos, o secretário Wagner Freitas, ele tem focado principalmente nos projetos de base. Guarulhos, ao longo do tempo, investiu em esporte de alto rendimento, investimento alto, trazendo inclusive pessoas famosas para representar a cidade, mas isso não qualifica a base. Então, a Secretaria de Esporte de Guarulhos tem investido, Leandro, e acredito que muito em breve a população terá conhecimento dos vários projetos esportivos para a base da nossa cidade, para que as nossas crianças e adolescentes possam, de fato, estarem se envolvendo com o esporte e se afastando, assim, de forma muito clara da questão das drogas, que é um problema. Hoje, a maior preocupação das famílias com o futuro dos filhos não é com a profissão que o filho exercerá, não é profissionalmente, é que os filhos não se envolvam com as drogas. Exatamente. Não é? Agora, também é preciso... Dizer, não é nem a carreira, que não vá para um caminho ruim. Que não vá para um caminho. Agora, também é preciso ressaltar que não são apenas os esportes. Por exemplo, quando nós vamos para a Política Nacional de Assistência Social, ou para o SUAS, nós temos lá algumas atribuições da área do desenvolvimento social que contribuem muito com a prevenção. Por exemplo, eu acredito que a diretora Rita de Cássia poderá falar um pouco depois sobre os CRAs, que são o Centro de Referência da Assistência Social, que trabalha na prevenção, trabalha com a proteção familiar, com aqueles que estão vulneráveis, mas ainda não tiveram os vínculos rompidos. Também tem o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que trabalha na média e na alta complexidade. Na média complexidade, aqueles que estão com os vínculos violados, com seus direitos violados, e na alta complexidade, que aí já trabalha com a população em situação de rua, com as crianças que estão nos abrigos. Então existe toda uma política que dá um colchão social para que as pessoas possam ser incluídas e também afastadas desses caminhos que parecem fáceis, mas tornam-se difíceis, porque levam a uma dependência. Com certeza. Do CRAS e do CREAS a gente vai abordar mais para frente um pouquinho no terceiro bloco, porque vamos falar da secretaria em si. Antes, só para a gente fechar esse bloco, Rita, queria que você falasse aqui desses projetos esportivos. Há muitas pessoas, ONGs ou empresas que procuram a Secretaria de Assistência Social buscando apoio para projetos de esporte aqui em Guarulhos? Projetos de esporte na assistência social, não. O que a gente tem são os projetos voltados mesmo para a área social, que é a área educacional, a área socioeducativa, a parte esportiva não. A parte esportiva não tenho projetos fechados com a área esportiva. Mas não há procura também, ninguém veio procurar. Porque tem que passar pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Perfeito. E aí vai entrar no que o nosso vereador acabou de falar, que é aquilo que é esportivo e que é social. Né? Então, eles têm convênio com a Secretaria de Esporte. Quer dizer, há uma divisão bem clara. A gente vai fazer uma pequena pausa. Segura aí, vereador, segura aí que na volta o senhor fala, com certeza te passo a palavra. Já foi o primeiro bloco, é muito rápido, a gente vai fazer uma pequena pausa, mas daqui a pouquinho o Câmara em Pauta está de volta falando de projetos sociais aqui na cidade de Guarulhos. É o tempinho de você beber uma água, a gente volta já. A Câmara
Câmara de Guarulhos passou a contar com estagiários para as atividades administrativas, por meio de convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola. Os estudantes são de ensino médio e superior e atuam nas áreas de comunicação, administração, tecnologia da informação e consultoria jurídica. Eles têm a oportunidade do primeiro emprego e do aprendizado em importantes setores da administração da Câmara. A contratação de estagiários é uma das medidas de modernização do Legislativo. Acesse facebook.com/TV Câmara Guarulhos e saiba mais. Muito bem, Câmara em Pauta de volta com o segundo bloco, hoje falando sobre projetos sociais na cidade de Guarulhos, recebendo aqui o vereador professor Samuel Vasconcelos, do PT, recebendo Rita de Cássia Struzani, gestora da Assistência Social, da Secretaria de Assistência Social, e Maria Helena Paiva, presidente do Coliseu Boxe Center. Antes da gente ir para o intervalo, o senhor tinha me pedido a palavra, vereador, por favor. Não, para explicar que muitas vezes dentro de uma entidade social ela tem um viés que, além de trabalhar com a questão social no todo, ela trabalha também com a questão esportiva. Eu dei o exemplo, eu vou dar o exemplo da primeira Igreja Batista do Jardim Cumbica. É uma entidade que trabalha com as questões sociais e para as crianças e adolescentes, eles têm um projeto chamado Bom de Bola, Bom de Escola. Ou seja, a criança não basta ser boa de bola, ela também precisa ser boa de escola. E é um projeto que tem vários patrocínios, não sei se tem hoje, Rita, mas já teve inscrição no CMAS, que é o Conselho Municipal de Assistência Social, no CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e é um projeto muito importante. Então, às vezes não fica focado apenas a assistência social, mas a entidade ela trabalha com um todo, com projetos artísticos, por exemplo, o Batuíra, além dos projetos especificamente sociais, também trabalha com projetos artísticos. Então, eu acho que isso é muito importante. Ressaltando também que no município de Guarulhos, depois da gestão do prefeito Sebastião Almeida, que está muito comprometido com essa questão do social, até pela sua história de vida, nós temos os CELS, que é um centro unificado, onde você tem, para além do atendimento social, você tem o atendimento esportivo, cultural, que tem sido uma grande porta aberta na cidade para a valorização dos nossos jovens e adolescentes e crianças. E em menor escala as academias populares. As também, academias populares. Não deixam de ser e ainda temos os sociais. voluntários, né, como o Coliseu Boxe Center. Quero aqui fazer um elogio ao senhor William, leve o nosso abraço, a dona Helena, que tem feito voluntariamente um grande trabalho já há muitos anos nessa cidade. Até hoje mesmo como parlamentar ainda não entendo por que nós não abraçamos essa questão do boxe na cidade. Então, tal como a dona Helena e o seu William, tem muitos voluntários na cidade fazendo anonimamente o seu trabalho, e por isso que a nossa cidade não é uma cidade das mais violentas do país, apesar de ser uma das maiores. Com certeza, e você citou o Coliseu, vereador, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Antes de a gente aqui conversar e aprofundar um pouquinho mais no assunto com a Maria Helena, a gente vai ver uma reportagem feita aqui pela Eliane Anjos, que resume um pouquinho do trabalho do Coliseu. Acompanhe. É nesse prédio próximo à Ponte Cidade de Guarulhos que desde 1995 o projeto Coliseu Boxe Vida apresenta a jovens carentes um mundo do boxe. A ideia de criar a academia gratuita é do casal Paiva. Amantes do boxe, eles mantêm o projeto com recursos próprios. Além da unidade no Macedo, há outra no Santa Lídia. Na verdade, é um projeto de prevenção. Nós temos notado ao longo desses anos que tem sido bastante eficiente no sentido de evitar que essa garotada tenha contato com as drogas. Então, na verdade, é prevenção contra as drogas, com enfoque no esporte, no boxe. O projeto atende cerca de 100 atletas e focaliza principalmente jovens de 12 a 18 anos. Mas o mais importante é ter vontade de lutar e estudar. O garoto tem que estar estudando, precisa realmente mostrar nas suas notas um bom desempenho. Esse é um requisito e o único requisito para que possa ser treinado aqui pelo Coliseu. Campeão latino de boxe em 2007 e 2011 na categoria Super Galo, Alex de Oliveira trocou os ringues pelo direito.
Principalmente lá onde eu fui criado, Santos Dumont, Primavera ali, não tem muita perspectiva de vida. Os amigos viraram bandido, morreram, a maioria, 90%. Então, através da academia, a academia me deu sonhos, me deu aspirações na vida. Eu pretendo advogar e manter esse projeto vivo. Se não for aqui, seja em outras academias. Criado em orfanato e ex-interno da antiga FEBEM, o maior exemplo de superação é o atual campeão mundial da categoria meio-médio ligeiro, Anderson Pantera Clayton, que treina e mora no Coliseu Box Center. Trabalho com bastante moleque da favela, dou aula aqui também, né? Como a minha vida foi sofrida, então eu tento fazer o mesmo com eles, entendeu? Como vocês podem ver aí mesmo. Então, o que o Coliseu me passou, eu estou passando para outras pessoas, entendeu? Então, hoje eu sou um espelho para eles, para os moleques, para todos aqui de Guarulhos também. Só resta a repórter cumprimentar. Muito obrigado, Eliane. Você viu aí a reportagem, resumindo um pouquinho sobre o Coliseu, falando dos alunos que recebe, trazendo os perfis dos atletas vencedores. Maria Helena, como é que surgiu a ideia de fazer o Coliseu Box Center? Na realidade, o Coliseu ele surgiu pelo meu esposo, né? Ele foi uma criança também, né? Que veio bem da periferia, né? Na época, e gostava muito, né? De boxe, né? Aquela coisa, né? De forma, daquela coisa, né? Mais antiga um pouco. E ele sempre gostou muito, né? De esporte. E ele tinha esse projeto, essa vontade, né? Que se um dia ele pudesse, ele gostaria de fazer alguma coisa para ajudar a tirar garotos da rua, porque assim como ele teve, se não fosse por esporte ou por uma boa educação, talvez, né, pudesse ter entrado por outros caminhos, ele queria fazer isso também com outras crianças, né? Na realidade, o Coliseu ele surgiu assim, pensando num projeto pequeno, talvez aí de 20, 30 crianças, adolescentes, né, ali mais perto ali onde nós estamos até hoje, né, a primeira parte ali, né, do Coliseu, na Avenida Antônio de Souza. Mas isso, né, como as coisas de Deus nunca são pequenas, né, isso foi muito rápido, cresceu muito rápido e começou a ser procurado, né, por crianças e por adolescentes e por pais. E aí logo em seguida, né, o Dr. Samuel sabe bem disso, tem um grupo ali de pessoas de rua também, que já moravam ali, aí começou a haver uma distribuição de lanches e de almoços, e a coisa foi crescendo, né? Foi crescendo assim de uma forma como nós mesmos acabamos ficando um pouco assustados até, né? E o que eu queria deixar claro também é que às vezes essa coisa, Coliseu Box, né? Às vezes essa ideia de box, né? Deixa a pessoa um pouco assustada, né? Agressividade e tal, né? Não, eu costumo até dizer, né, para os meninos, e quem assistiu a reportagem vai ver isso, que é muito pelo contrário, né? Às vezes os garotos, eles vêm, talvez por isso eles procuravam tanto o Coliseu, eles vinham achando que eles iam ficar valentões, fortes, né? Que iam conseguir brigar na escola, né? E quando eles chegavam, eles viam que a coisa era totalmente diferente. Por quê? Porque o boxe, até um pouco diferente do futebol, no futebol, por exemplo, são vários atletas juntos que um vai estar ajudando o outro. No boxe, não. É ele sozinho, né? É ele e mais um. Então, ele vai ter que estar preparado, ele vai ter que ser disciplinado, ele vai ter que ter condicionamento físico, e é muito importante esse condicionamento físico. Então, o que começa a acontecer? O menino, para ele poder estar participando, e o nosso objetivo, eu quero deixar claro, que nunca, nem foi o boxe profissional, nunca foi mesmo, tanto é que alguns atletas que vocês devem ter visto na reportagem, aconteceu assim por acaso. O nosso objetivo sempre foi o esporte amador, né? E tanto é que a seleção brasileira, por algum tempo, a grande maioria era nossa, né? Apesar das pessoas não saberem, né? Porque chegava num certo ponto, a gente entregava, né, os atletas, todos os filhos aqui de Guarulhos acabavam indo para a seleção brasileira. Esses dois atletas, inclusive, que ganharam as medalhas olímpicas, foram frutos aqui também do Coliseu, né? Eles cresceram aqui conosco, graças a Deus. Então, assim, isso acabou dando muito resultado mesmo, até muito além das nossas expectativas. E é isso que acontece com o boxe. O menino vem achando
que ele vai se tornar um campeão na rua, mas ele se torna mesmo um campeão na vida, né? Pela disciplina e por tudo que acontece lá dentro. É porque o boxe às vezes passa aquela ideia de um esporte violento, mas na verdade é muita disciplina, é muita técnica, é respeito pelo seu oponente. Exatamente. Que você tem que ter, é a exigência da escola, como vocês colocam lá, de ter notas boas. Foi uma iniciativa sua do seu esposo, iniciativa privada, né? Vocês são empresários, exatamente. Vocês chegaram a procurar o poder público para pedir algum auxílio ou não? É um pouco complicado isso, né? Nem sempre, na época em que nós começamos, Guarulhos tinha, acho que uma visão um pouco diferente, né? Como o Dr. Samuel acabou de dizer, uma ideia mais assim, não do esporte de base, como hoje está parecendo que estão voltando a essa origem, né? Porque, na realidade, você pegar atleta pronto, você não criou o atleta, né? Você não deu uma base para ele, né? Uma educação para ele. O nosso projeto, na realidade, sempre foi muito mais voltado para o social até do que para o esporte. Então, nós pegamos essa época em que Guarulhos tinha uma visão mais de pegar um atleta pronto. Para você ter uma ideia... Mais do alto rendimento, né? Mais de alto rendimento. A nossa seleção, a seleção A, vamos dizer assim, né, os melhores atletas do Coliseu, eles chegaram a representar, para você ter uma ideia, São Bernardo do Campo. São Bernardo, quando viu os atletas do Coliseu, então, para essa equipe A, São Bernardo até dava algum tipo de respaldo, né, financeiro, chegou por uma época a dar uma pequena ajuda de custo para que esses atletas, em jogos abertos e tudo, acabassem representando São Bernardo. Para a gente doía um pouco, né, para os nossos atletas, né, todos filhos de Guarulhos, né, representarem São Bernardo. Mas são coisas políticas que também já passaram, né, e aí o Coliseu está aí reabrindo portas agora, se Deus quiser, nos Pimentas, em outra aqui também no Micail, e se Deus quiser... Quer dizer, está expandindo, então? São quantas unidades hoje? Nós temos aqui a central, estamos abrindo já tem uma unidade aberta no Micail e estamos em breve, se Deus quiser, abrindo uma no bairro dos Pimentas. No Santa Lídia tem algum projeto de vocês também? Isso ali, Santa Lídia, Micail perfeito. Ali. Perfeito, acho que foi bastante esclarecedor aqui, principalmente para falar sobre o Coliseu. Só para que a gente não perca o gancho, como é que é a constituição hoje do Coliseu, do corpo diretivo? Você é presidente? Presidente, meu esposo, né? Nós temos o Alex, né? Que hoje também já é um atleta que foi criado no Coliseu esse ano, está recebendo já, né? Já é quase um advogado, né? Quase com a sua OAB, já cresceu dentro do Coliseu, foi um atleta olímpico, né? Nossos atletas, nós temos muitos atletas que viajaram aí vários países do mundo, né? Além do Pantera, né? Do Anderson Pantera Clayton, que hoje é um campeão mundial, né? Nós temos o Adilson, que está conosco há 15 anos, né? Também como um voluntário, nos ajudando muito também nessa parte de estar indo, de estar visitando famílias dos meninos, de estar correndo atrás desses garotos, né? Porque, como a gente disse, né? É mesmo a coisa da integração, né? Para você ter uma ideia, a gente procura estar com eles no dia a dia, né? Não só na hora ali do treino, né? Porque o boxe, ele tem essa característica, né? Quando o atleta não está bem, você percebe rápido, né? Porque ele não vai dar rendimento. Então, a nossa filha, a Renata, né? Nós temos 3 filhos. Na realidade, assim, a família toda está muito envolvida e com algumas pessoas nos ajudando muito nessa área. Isso é muito importante, um trabalho muito bonito, parabéns, e que revelou algumas estrelas, né? A última é o Anderson Pantera Clayton, como ele gosta de ser chamado, que foi campeão mundial dos meio-médio ligeiros na França recentemente. Ritinha, pra gente fechar esse bloco, Ritinha eu chamo porque o pessoal de Guarulhos conhece você como Ritinha, né? Exatamente. Era do Fundo Social de Solidariedade, agora está na Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, mas as pessoas conhecem você por Ritinha. O que você pode dizer aí para Maria Helena sobre o Coliseu? Você que vem do poder público, ela que fez um projeto privado praticamente. É com muita alegria que a gente vê um projeto desse dando certo, porque a gente que está todo dia lidando com a vulnerabilidade extrema das pessoas, quando a gente vê um projeto desse, a gente se sente amado, respeitado e, acima de tudo, ver que vocês respeitam o ser humano, que é o que tem que vir em primeiro lugar. Então, isso é o que traz, que apoia o trabalho da gente todo dia, que a gente vê que o que a gente faz no nosso dia a dia não é em vão, e que sim tem um retorno muito grande.
E que é assim, é através do poder público e através do poder privado, e que hoje as pessoas percebem que se as duas forças não se unirem, a gente não consegue melhorar o país. A gente não consegue melhorar a situação socioeconômica das pessoas. Essa é a intenção, a ideia, e tenho certeza que o vereador professor Samuel Vasconcelos partilha dessa opinião, mas ele fala na volta do intervalo mais uma vez, porque o segundo bloco já foi, a gente vai fazer mais uma pequena pausa. Câmara em Pauta hoje, muito bom, sobre projetos sociais. Volta daqui a pouquinho, aguarde aí, até já. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na Rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. Câmara em Pauta de volta para você que está acompanhando hoje essa edição do programa, falando de projetos sociais aqui na cidade de Guarulhos. Lembre-se, se ainda não participou com a gente, tome conhecimento do programa e participe. Mande seu e-mail para câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br. Mande perguntas, sugestões, críticas, afinal o programa é feito para você e tem a intenção de levar a informação, principalmente do que acontece aqui na cidade de Guarulhos, para você que é morador desta cidade. Portanto, participe e não deixe de aqui interagir com a TV Câmara Guarulhos. Vereador Samuel Vasconcelos, antes de irmos para o intervalo, falei novamente que daria a palavra para você comentar um pouquinho sobre o Coliseu, para a gente poder falar dos projetos públicos que existem aqui na cidade de Guarulhos, atrelados à Secretaria de Desenvolvimento Social com a Ritinha. Pois não, uma palavra para Maria Helena. Então, acredito que o trabalho feito pelo Coliseu na cidade, ele tem um reconhecimento internacional. Talvez alguns guarulhenses não conheçam profundamente o trabalho do Coliseu Box Center, liderado pelo senhor William, uma pessoa que muito dedicada à solidariedade, faz voluntariamente aquilo que o Estado deveria fazer, juntamente com a dona Helena, envolve toda a sua família, os filhos do senhor William e da dona Helena atuam diretamente no Coliseu voluntariamente. São profissionais que poderiam estar em outras áreas, mas não deixam de estarem ajudando. A palavra é essa mesmo. Não é? O Estado pratica enquanto direito. O senhor William e a dona Helena trabalham voluntariamente pela solidariedade que os envolve. Agora, é bom pontuar, Leandro, que tal qual o Coliseu, muitas entidades, repito, anonimamente, lá no bairro, na sua comunidade, têm feito um trabalho o qual tem dado resultados, mas que muitas vezes não tem o reconhecimento da sociedade, porque não tem o reconhecimento do Estado. São entidades que, com muita dificuldade, lidam com seus problemas e com os problemas da comunidade que estão invisível ao poder público. Então, acho que esse é o grande desafio nosso, enquanto poder público. Eu, como líder de governo, me coloco enquanto governante. O grande desafio é o que nós devemos fazer para, além do poder público, contemplarmos aqueles que estão fazendo projetos sociais e com seriedade. Porque também é uma área que tem muito picareta, isso é verdade. Como também tem muito picareta no Estado. Agora, tem muita gente séria trabalhando com solidariedade e com projetos sociais. Parabéns ao Coliseu. Os picaretas a que você se refere, que gostam de receber verbas públicas e dar outros destinos que não o desenvolvimento social. Infelizmente, é uma pena que isso ainda exista. É uma pena e deixa a gente muito chateado, mas também tem projetos como o Coliseu e como os públicos que a gente vai conhecer agora, que com certeza contribuem realmente para o desenvolvimento da sociedade. Só antes de aqui abordar os projetos públicos, Maria Helena, quem me falou muito bem do Coliseu foi o Servílio de Oliveira, que foi o primeiro pugilista brasileiro a conquistar uma medalha olímpica, e ele me falou muito bem do trabalho do Coliseu, então fica aí também o recado dele para você. Ritinha, quais projetos hoje nós temos aí vinculados à Secretaria de Assistência Social? Eu sei que são muitos, então pode citar alguns mais relevantes aí. A gente tem alguns projetos, a Secretaria do Desenvolvimento Social é uma secretaria muito grande, né? Ela trabalha
na verdade, com o município inteiro. No que o Samuel já tinha falado a respeito dos CRAS, para quem não conhece, é o Centro de Referência de Assistência Social, onde a gente trabalha com a família como um todo. Nós temos 11 equipamentos na cidade. A gente tem um CREAS, que é o Centro de Referência especializado também em famílias, só que é as famílias que perderam os vínculos. A gente tem 2 centros especializados em moradores de rua, que é o Centro Pop, que a gente tem uma na Faria Lima e uma na Vila Augusta, e o nosso albergue, né? E os equipamentos e os abrigos, que são 5, que já são entidades conveniadas também. Então, os nossos 5 abrigos hoje aqui em Guarulhos são conveniados. Pelo site da Prefeitura, eu levantei, são 40 projetos, é isso mesmo que tem ali no site? Ou não? Hoje nós estamos com mais, nós temos 70 projetos. 70 projetos com 29 entidades. Que são aqui, esses projetos atendem quem? Crianças e adolescentes, adultos, pessoas, população na situação de rua e idosos. E as entidades que você disse são igrejas, ONGs? Igrejas, ONGs, associações, né? Então, elas têm os seus projetos, passam no Conselho Municipal da Assistência Social, vêm com uma vaga para assistência, quando a gente tem as verbas do fundo, tanto do FUNCAD como do Fundo Municipal, e aí a gente fecha os convênios. Queria que você citasse alguns nominalmente, explicasse o escopo de alguns para a gente entender se tem alguns projetos voltados para teatro, para dança, para geração de renda. Quais que você pode citar para a gente? A gente pode citar, por exemplo, a entidade do Batuíra. O Batuíra atende com sócio educativo, ele tem telecentro, ele tem inclusão social, ele tem geração de renda também. Circo Escola trabalha com geração de renda, que eles têm mosaico, lá eles trabalham com mosaico, com arte, com dança, com teatro, com circo, a parte do Circo Escola. O IACAP, que trabalha com as crianças na área da ginástica rítmica, e aí você perguntou de alguma coisa Então, a gente tem o IACAP, que é ligado ao Centro Allan Kardec, né? Algumas coisas, que mais que a gente pode citar? São muitas entidades, na verdade. Várias entidades que trabalham com idosos. Projeto Renda Cidadã? O Renda Cidadã é da Prefeitura, né? É convênio com o Estado, onde as famílias em situação de vulnerabilidade extrema, vulnerabilidade que está no CRAS, eles fazem inscrição e recebem um benefício mensal. Hoje está em torno de R$80 esse benefício. Nós atendemos mais de 6 mil famílias. E há oficinas para geração de renda? Existem oficinas, alguns CRAS temos algumas oficinas, não em todos, mas a grande maioria das nossas oficinas de geração de renda estão nas nossas entidades conveniadas. E contemplam que carreiras? Costura, panificação? Costura, panificação, artesanato, informática, mas a sua grande maioria é artesanato. É que eu me lembrei da oficina de panificação do próprio Fundo Social, me deu uma fome aqui agora, porque muito gostoso. Sinto falta, viu, Leandro? Sinto falta. E aí tem uma participação aqui do Nelsinho, ele não dá sobrenome, ele tem uma associação que chama AGKB, e ele quer desenvolver um projeto de artes marciais, ele mora no bairro Continental 2. E ele pergunta como é que ele pode chegar até o poder público para oferecer o projeto e para conseguir algum auxílio. Em primeiro momento, para assistência social, ele tem que fazer a inscrição dele no Conselho Municipal da Assistência Social, as inscrições vão até agora outubro, para que se passem os projetos. Entre em contato com o Conselho, tá certo? Não tem o telefone do Conselho aqui, mas entra com o telefone da assistência, no 2087-7400, a gente põe em contato com o Conselho Municipal. O senhor que é um vereador bastante atuante na cidade também, professor Samuel, queria que falasse um pouquinho da atuação do Conselho Municipal de Assistência Social. Como é que se dá essa atuação aqui na cidade? Então, o Conselho Municipal de Assistência Social, ele recebe a solicitação de reconhecimento, as pessoas entram com o pedido de reconhecimento da entidade, tem que estar atuando há mais de um ano, e aí passa por todo um crivo do Conselho, e sendo aprovado, naturalmente, entra na pauta de planejamento financeiro das secretarias. Agora, é importante pautar também que, para além da Secretaria de Desenvolvimento Social, outras secretarias da cidade também atuam na questão social. Por exemplo, o Leandro falou da geração de renda.
A Secretaria do Trabalho do município de Guarulhos também tem um viés social nessa área. É tanto que trabalha com os CIETs, encaminhando para emprego, trabalha com auxílio ao desempregado. No passado, nós já tivemos um programa, não sei se tem hoje, talvez a Ritinha possa explicar, auxílio ao desempregado em situação de rua. Eu vejo aqui a jornalista Priscila, que muito nos acompanhou nessa questão. Então, quando nós falamos de política de assistência social, nós falamos de uma rede de pessoas e de entidades e do poder público que atuam. Secretaria do Esporte também trabalha com a questão social. Secretaria da Cultura também trabalha através dos pontos de cultura, do incentivo à cultura, com a política de assistência social. Então, é importante que as pessoas vejam qual é a especificidade do seu programa, do seu projeto, e se dirija à secretaria, porque lá eles terão as devidas orientações. Se é na área de esporte, procure a Secretaria de Esporte. Tem um conselho específico que pode orientá-la. Se é na área de cultura, procure a Secretaria de Cultura. Se é na área de geração de renda, emprego, de formação profissional, procure a Secretaria do Trabalho, procure o Fundo Social de Solidariedade, que também tem um trabalho muito forte nas questões sociais da cidade. Então, é muito importante buscar informações para que não fiquem, muitas vezes, trabalhando no anonimato e, quando querem se legalizar, muitas vezes não têm o conhecimento devido porque não buscaram. Tá certo. Inclusive, não menos importante, não sei se dá para a gente chamar exatamente de um projeto social, Ritinha, mas que é uma coisa importante, principalmente para quem tem um parceiro, tem uma parceira, que teve casamento comunitário recentemente, né? Teve, do Fundo Social. Por sinal, foi muito bonito, né? Esse ano foram 350 casais, onde a dona Lourdes Almeida privilegiou a cidade mais uma vez com um evento muito bonito. Que é para quem não tem os recursos necessários para ir no cartório, fazer o casamento civil, enfim. Então, também tem esse viés aqui na cidade de Guarulhos. Pró-Jovem, queria que você falasse um pouquinho do Pró-Jovem. Pró-Jovem, nós temos também 950 jovens inscritos em 38 núcleos, que são distribuídos em cima dos nossos 11 centros de referência, que trabalham com educação, arte, música, oficinas e esporte também. Como você estava falando, né? A gente tem esse viagem, a gente está trabalhando com a área esportiva também, no sócio-educativo do Pró-Jovem, que é feito ao contraturno desses jovens da escola. Então, eles vão ao período escolar normalmente e tem o contraturno nesses núcleos de atendimento, que são esses 38 núcleos. Marilena, nós falamos aqui de geração de renda. Você trabalha com esporte amador, que para quem acaba se profissionalizando, acaba até gerando renda. Gerar renda é importante para a pessoa também ter dignidade, na sua opinião? É super importante, né? Eu acho que quase que tudo, né? Como a Rita disse bem, né? É você levantar a pessoa, né? Falar, olha, você tem valor, né? Não existe dignidade para quem está com fome. Exatamente, né? É bem como o Dr. Samuel falou, né? Não adianta você pegar a pessoa, né? Estender a mão, olha, vem aqui, você é importante, mas não acontecer nada com isso, né? Não dá, né, para você falar para um garoto, por exemplo, olha, vai lá e vai treinar 2 horas se ele estiver com fome, né? Não dá para você fazer isso, né? Então, realmente, ele tem que ver, por exemplo, o que eu vejo no caso do Pantera, né? E todo o histórico, né, que aconteceu com ele, de onde ele vem, acaba se tornando, querendo ou não, um ídolo, né? Como ele já é para muitos garotos, né? Que falam assim, puxa vida, né? De onde ele veio e ele conseguiu chegar. Ele hoje é um campeão mundial, né? Então, assim, tem jeito, eu não preciso, né? Eu vejo assim que hoje o grande ídolo do garoto, né? E muitas vezes no nosso próprio trabalho, eu acabo indo buscar alguém no meio de uma favela e coisas desse tipo. Então, eu estou cansada de ver isso, né? O grande ídolo do garoto é o traficante. É o grande ídolo dele. Ele quer se vestir igual a ele quer ter o que ele tem. Por quê? Porque ele vai ter dinheiro, né? Ele vai ter uma namorada bonita, é o que a mídia passa, né? Então, o grande ídolo do garoto acaba sendo o traficante. Então, os nossos ídolos estão errados, né? E quando você pega um garoto e ele fala assim, puxa vida, o meu ídolo não, o meu ídolo é um jogador de bola que dá um bom exemplo, ou um atleta, tipo o Pantera, que veio de uma situação
totalmente adversa, e hoje ele pode dizer que é um campeão mundial, quer dizer, ele deu um drible, né? Aí, né? Ele deu um nocaute na sorte, né? Então, essa é a realidade. Eu posso também conseguir, eu posso ter uma dignidade. Quando você vê meninos que não tinham nenhuma outra, talvez, expectativa na vida, e hoje você vê já serem, né? Como nós temos casos, né? Já tendo um curso de direito completo, sendo pais de famílias, estando hoje já na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros. Então, isso é dignidade. Isso é dignidade. Se já é um orgulho para a sociedade, para vocês, então... É muito orgulho. Nem se fala, é gratificante, com certeza. Câmara em Pauta vai fazer mais uma pequena pausa, mas daqui a pouco voltamos ainda para falar de projetos sociais aqui na cidade de Guarulhos. Programa que é bom, passa rápido, portanto, já vamos para o último segmento. Aguarde aí, a gente volta já. Guarulhos tem 34 vereadores que formam a Câmara Municipal. O papel da Câmara é manter as leis em sintonia com o mundo e com os interesses da sociedade, o que se faz com mudança e criação de leis. Os vereadores propõem, discutem e votam projetos de lei. Eles também discutem e votam o orçamento municipal proposto pelo prefeito e depois fiscalizam a execução orçamentária e a prestação de contas anual do prefeito. Os vereadores são eleitos pelo sistema de voto proporcional. O seu voto vai primeiro para o partido e depois para o vereador em que você votou. Também é possível votar apenas no partido. Dependendo do número de votos, o partido consegue um certo número de cadeiras na Câmara. E os candidatos do partido que conseguirem maior votação individual serão eleitos. Câmara em Pauta de volta, hoje falando sobre projetos sociais na cidade de Guarulhos, recebendo aqui o vereador do PT, professor Samuel Vasconcelos, Rita de Cássia Struzani, gestora de assistência social, da Secretaria de Assistência Social, e Maria Helena Paiva, presidente do Coliseu Boxe Center, que é um projeto social aqui também de Guarulhos, da iniciativa privada. Maria Helena, terminamos aqui falando de dignidade, né, o bloco anterior. Eu gostaria que você falasse, no Coliseu também há outras aulas que não de boxe, há estudos bíblicos, alguma coisa assim, né? Sim, sim. Na realidade, assim, tanto no Coliseu como na clínica, né, na El Shaddai, que fica lá em Florianópolis, né, nós somos evangélicos, mas, assim, o que eu gostaria de deixar, assim, bem claro é que o nosso princípio é Jesus Cristo, né? Nós temos, assim, como base que se não houverem valores na vida da pessoa, nada vai acontecer. A nossa mudança na vida das pessoas e o que a gente tem procurado fazer é a mudança através de Deus, né? Que hoje o que a gente vê muito é as crianças, os jovens sem valores de família, sem valores de Deus, sem valores morais, né? Hoje está acontecendo muito isso. Essas aulas, esses estudos bíblicos que nós damos, estudos de cidadania, que acontecem 2 a 3 vezes por semana, né? Eles não são obrigatórios, porém, eles são frequentados assim maciçamente, né? Pelas pessoas e pelos familiares. E estamos nesses novos projetos, essa semana mesmo nós estamos vendo isso, nós queremos complementar isso, porque é uma coisa que a gente já faz lá no sul do Brasil e tem dado muito resultado, que é um curso que se chama, o Dr. Samuel deve conhecer, que se chama Celebrando a Recuperação, que vai estar abrangendo, então, outras pessoas, né? Aproveitando o próprio espaço que nós temos, que graças a Deus é um espaço bom, para onde a gente possa estar também trabalhando com dependentes químicos e famílias, e aproveitando o espaço, que eu acho que isso é o que tem que acontecer. Hoje a gente vê muitos espaços ociosos durante muita parte do tempo, onde poderiam estar acontecendo reuniões, onde poderiam estar acontecendo coisas para o bem-estar público, né? Então, acho que a gente tem que estar mesmo abrindo as portas e fazendo esse trabalho. Não só, o boxe é uma ferramenta, né? O boxe tem sido uma ferramenta para a ressocialização, como a Rita disse bem, né? Do ser humano. Na verdade, é a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg, porque através disso a família acaba vindo para ver o seu garoto ali em cima do ringue. E quando eu digo garoto, tá? Vamos deixar bem claro que é garoto e garota,
né? Claro. Porque não existe essa distinção, né? Meninos e meninas, né? Hoje está muito em moda. Há meninas que praticam boxe meninas lá? também. Hoje está muito em moda, né? Às vezes as meninas acabam indo pela parte física, né? Para fazer uma academia, para ficar com um corpo bonito e acabam se interessando muito pelo boxe também como esporte. Então eu acho que assim é o que a gente falou mesmo, né? É o ser humano completo, né? Porque se isso não acontecer, não adianta ele ser o que a gente sempre diz para eles. Não adianta você ser o Mike Tyson da vida, né? Ou qualquer outra coisa, qualquer outro esportista de ponta, se você não for um campeão na vida, né? Esse Exato. é o principal. Se tiver uma família desestruturada, enfim. Isso não vai levar a nada. Com certeza. Só para a gente fechar o Coliseu, a última pergunta que vale a pena fazer sobre isso ainda. Há alguma ajuda de custo para os mais necessitados? Alimentação? O Coliseu fornece isso ou não? Na realidade, assim, o nosso sempre aconteceu, né? Existe sim, existe, acaba acontecendo, não tem como, né? A parte social, como a gente estava dizendo aqui com o doutor, né? Não tem como, acaba andando junto essa parte social, né? Não tem como você dizer para uma pessoa Jesus te ama e não dá uma cesta básica, sabe? Porque com fome é complicado você fazer as coisas, né? Ou então você falar para um menino, né? Olha, você vem, que era o que acontecia muito, né? No nosso caso, você vem lá dos Pimentas para treinar aqui, mas você vem a pé, tá? Porque não vai ter uma ajuda de custo para o ônibus. Então, não tem como não existir, né? Acho que as coisas acabam caminhando juntas, né? Não tem como não caminhar. Não, faz parte do trabalho, com certeza. Queria que vocês comentassem agora de forma geral, começando pelo vereador professor Samuel Vasconcelos, de alguns outros projetos que existem na cidade, não sei se do conhecimento de vocês, mas vou colocar aqui. Mistério da Dança, M2D, que tem 23 integrantes, e também tem um movimento de hip hop, que é o MH2R. Reúnem-se aí para alguns ensaios, apresentações de oficina de dança e falam aqui sobre o Alto Tietê. Valorizam aqui, portanto, o pessoal do Alto Tietê. Alguns reclamaram de falta de ajuda do poder público, mas aquilo que a gente já explicou, né, Rita? Procure, então, o órgão responsável. A dança também é importante, professor, para você? Demais. Não só a dança, mas como tudo que envolve a criança, o adolescente, a família, com o propósito de eles estarem em comunidade, discutindo o que é do bem, faz bem para a família, para o indivíduo e para a sociedade como um todo. Agora, Leandro, é necessário pontuar que nem tudo são projetos sociais. Muitas vezes você conversa com um líder religioso ou um líder de uma entidade qualquer, e aí ele diz, eu tenho um projeto social. E aí você pergunta, qual é o projeto social que você tem? Aí ele diz, eu distribuo sopa toda sexta-feira na rua. Isso não é projeto social. Então vamos tentar deixar bem claro. O que é necessário para que um projeto seja de fato social, se constitua num projeto social? Para que se ele seja de fato um projeto social, ele tem que ter um público-alvo. Se não tiver um público-alvo... Quer dizer, se destinar a alguém... Se destinar tem que ter um objetivo. Qual o objetivo do projeto social? Por exemplo... Envolve metas? Envolve traçar metas com os objetivos? Traçar metas. Tem que ter um paradigma que seja coerente com o bem de toda a sociedade. Um projeto social ele não pode ser bom apenas para uma entidade ou apenas para um segmento. Ele tem que ser bom para a sociedade. Quando a dona Helena coloca que mais que campeões do ringue, forma-se campeões para a vida, esse é o propósito do Coliseu Boxe. Então, muitas vezes as pessoas, no intuito de ajudar, por desconhecer, acabam atrapalhando o poder público. Por exemplo, com todo respeito, uma entidade que se especializa em distribuir cobertores e alimentos sem dar sequência a um trabalho, ela atrapalha o poder público. Por quê? Porque ela reforça a permanência daquela pessoa em situação de rua. A pessoa tem todo um comportamento... Quer dizer, você dá subsídios para que ela continue na condição que ela está. Ela está aculturada na rua. Então, se ela tem ali alimento e cobertores, ela não vai procurar autonomia através de um instrumento que apoie as pessoas que estão em situação de rua. Então, muitas vezes, o desconhecimento, ele acaba atrapalhando. Por isso que eu digo, quer trabalhar no social, procure o poder público para que ele possa orientá-lo, para que ele possa encaminhá-lo a fazer bem feito.
O Coliseu Boxe Center, ele trabalha com a população em situação de rua, os que estão em situação de vulnerabilidade social, mas não dá apenas o cobertor e o alimento. Existe um plano de trabalho, existe uma porta de saída, porque o projeto social, ele não pode ser apenas um amparo para que a pessoa fique naquela comodidade, fique naquela situação. Ele tem que ter uma porta de saída. Se não tiver uma porta de saída, não pode ser considerado um projeto social. Quer dizer, ele tem que ser um intermediário que recolhe a pessoa, consegue de algum modo tratá-la e devolve à sociedade, como falamos aqui no começo do programa. Melhor. Quer dizer, Ritinha, não dar o peixe, é ensinar a pescar, né? Como diz aquele ditado. Exatamente. A gente vê muito disso e nós estamos conseguindo fazer isso com a abordagem de rua. Nós estamos com uma equipe razoável de abordagem de rua, nós estamos com 10 pessoas na abordagem de rua. Então, tanto dos faróis para tirar as crianças do trabalho infantil dos faróis, como dos nossos moradores em situação de rua. E estamos tentando tirar essas pessoas da rua da melhor maneira possível e eles estão aderindo e indo para o albergue. Só esse ano nós conseguimos já levar mais de 20 pessoas para suas casas, retornar para suas famílias. Tem um consultório de rua também, né, Ritinha? Tem um consultório de rua com a Secretaria da Saúde, que eles têm a parceria conosco também, onde eles fazem os atendimentos emergenciais, e tanto HMU e outras vertentes. Porque o social hoje, se a gente não tiver uma rede de atendimento, aonde a gente for integrado, que a saúde, a educação, o trabalho e outras secretarias sim, não se integrarem, essa atividade social ela não anda sozinha. Ela precisa dessa rede. Por quê? Porque a gente detecta o problema, mas esse problema ele tem que ser levado de alguma maneira para outros lugares. Então, por exemplo, eu estou em situação de rua por que motivo? Detectou que, em primeiro momento, ele está em situação de rua porque ele não tem um trabalho. Então, vamos abrigá-lo, vamos alimentá-lo, vamos deixar numa situação física boa novamente, encaminhamos para a Secretaria do Trabalho. Aí vai ao Bolsa Auxílio Desempregado, né? Com o Bolsa, ele consegue um pouquinho melhor. E nisso ele consegue fazer um currículo novamente e ser inserido na sociedade até conseguir um trabalho. Porque a gente, na melhor das maneiras possíveis, tenta tirar essa pessoa em situação de rua para que ela volte, que ela alugue uma casa, ela consiga um próprio espaço e se reintegre na sociedade. Quer dizer, a rede que você citou é calcada nos pilares que deve ser calcada qualquer cidade, estado ou nação, que são saúde, educação, alimentação, geração de emprego e renda. A gente já vai encaminhando mais ou menos para o final do programa. Eu queria só citar mais alguns trabalhos, projetos sociais que existem aqui. Da EDP Bandeirante, por exemplo, que é a empresa de energia que fornece energia para Guarulhos. Tem alguns projetos que virão para cá, teve um edital aprovado logo em 2012, então tem Ritos de Rios e Ruas, que é um projeto de teatro, tem o Cineminha na Escola e na Praça, que são mostras gratuitas de filmes nas escolas e nas praças, no entorno das escolas para os pais, tem o Futebol de Rua pela Educação, que são escolas de futebol também, Museu Arte na Rua, que são pinturas de muros em estilo grafitagem, então por artistas convidados e também por pessoas ali da sociedade, e empreendedorismo comunitário, já que falamos aqui de geração de renda, que apoia empreendedores individuais de baixa renda, dando acesso a crédito, a conhecimento melhor de mercado econômico e inclusão social. Aliás, para quem vive uma situação delicada, mas de repente tem um salão, um espaço que quer fazer um salão de cabeleireiro, é importante ter esse conhecimento também, né? Ter acesso a essas informações para conseguir desenvolver, né, vereador? Com certeza, e o Fundo Social de Solidariedade tem alguns cursos de capacitação, assim como também a Secretaria do Trabalho. Então é importante, você que quer ser um empreendedor individual e já faz alguma coisa ou quer fazer, também procurar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Lá tem todo um aparato que pode, uma assessoria, que pode orientá-lo para que você possa, de forma brilhante, se tornar um empreendedor individual. Legal. Vereador, eu queria agradecer a sua participação aqui no Câmara em Pauta, pedir as considerações finais e também deixar uma última pergunta para os três responderem para a gente poder finalizar o programa. Há projetos sociais suficientes hoje na cidade de Guarulhos, em que pese os que a gente conhece e os que a gente não conhece também, no seu entender? Ah, sim. Eu digo que há excesso de projetos sociais e mais outros tantos aqui na casa. Não esqueçamos que a Câmara Municipal é o espaço que vota os projetos. Então, o que falta, na verdade, é que os projetos tenham materialização, eles sejam efetivos. Por exemplo, a diretora Rita falou de 70 projetos só na assistência social.
E aí, se você vai para a Secretaria do Trabalho, você vai para a Educação, você vai para a Cultura, você vai para Esporte, você tem uma outra gama de projetos. E aí, quando você vai para a iniciativa privada, quando você vai para as ONGs, então, o que falta não são projetos, o que faltam são efetivação, são resultados como esse, que mesmo sem o apoio do poder público, tem dado bons resultados para a nossa cidade, o exemplo do Coliseu. Então, na verdade, eu digo, o que falta não são projetos, faltam bons resultados para que os projetos, de fato, cumpram o seu papel. Quero agradecer ao convite, estou à disposição e parabenizar a TV Câmara por esse programa tão esclarecedor que é Câmara em Pauta. Obrigado. É a nossa missão, levar informação para a sociedade. E para você, Maria Helena, já também agradecendo a participação aqui no Câmara em Pauta, os projetos sociais que você tem visto em Guarulhos são legais, são suficientes? Eu concordo que existem vários projetos, né, muito bons. O que falta, na realidade, eu acho que é isso mesmo, né, que o doutor acabou de dizer, é que isso seja um pouco mais organizado, talvez, né? E hoje aqui, para mim, também está sendo muito esclarecedor. Então, eu estou dizendo um pouquinho da área que nós atuamos, né? Por exemplo, um dos nossos grandes sonhos, né, se Deus quiser, talvez a gente ainda veja realizado aqui em Guarulhos, é não ter só o Coliseu como box, mas talvez um grande lugar, né, um centro de esportes mesmo, onde pudesse ter todos os esportes, então, juntos e com essa visão do social total, do ser humano total, né? Então, isso, por exemplo, já seria uma ideia, né, para estar juntando vários esportes, porque nós sabemos, né, ao longo desses anos, né, que dá certo, que pode dar certo e que não só pode, como dá certo. Então, eu acho que assim, juntar esses esportes ou juntar essas coisas todas que existem em Guarulhos e trazer isso para o povo mesmo estar vendo. Eu acho que a iniciativa privada tem muito interesse nisso também, basta existir coisas sérias. O que nós temos visto ao longo desse tempo é que quando existe um trabalho sério, o povo acaba reconhecendo e acaba vendo pelos próprios resultados. E também estamos aqui, né? Da mesma forma, fico muito feliz, né? Foi muito esclarecedor e estamos à disposição para o que precisar. Muito obrigado. É isso aí. Melhor do que formar atletas é formar cidadãos, né? E as empresas também, para se desenvolverem, precisam de uma sociedade mais igualitária, passa pela ajuda aos projetos sociais. Ritinha, mesma forma para você, queria que você avaliasse rapidamente os projetos sociais da cidade, se você acha que são suficientes. Muito obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta. Eu acho que os projetos sociais, na verdade, a gente tem que melhor distribuí-los. Ele tem que ter uma distribuição melhor na cidade, porque eles estão mais concentrados em algumas regiões, e algumas regiões estão faltando ainda chegar esses projetos. E assim, em algumas áreas faltam projetos. Então, as pessoas deveriam, na hora de começar a pensar nas ONGs, nas associações, em que pé que está isso? Aonde que eu posso ajudar e aonde que está faltando? Então, por exemplo, hoje, se falta na cidade projetos sociais para atender idoso. Muita gente pensa na criança e no adolescente, mas a gente tem falta, por exemplo, de entidade de longa permanência na cidade. Falta creche dia. Então, tem algumas coisas que, por exemplo, para o idoso hoje, está faltando. A prefeitura já está fazendo, nós vamos ganhar mais 2 equipamentos, viu, vereador? De idosos, né? Nós vamos ganhar um centro de convivência no Jardim Tranquilidade e um centro de referência para o idoso. Então, são essas coisas que eu acho que estão faltando. Temos muito, mas eu acho que para o idoso ainda falta bastante. Criança e adolescente, eu acho que temos o suficiente, mas para os idosos está faltando. Obrigado pela presença aqui, viu, Ritinha? É verdade, foi um alerta bastante importante. Não conseguiu ver o Câmara em Pauta inédito? Não tem problema. Acesse câmaraguarulhos.sp.gov.br, desça um pouquinho a página, clique lá à sua esquerda em TV Câmara. Você vai ter lá todos os nossos arquivos e programas anteriores, este e outros anteriores também, assim como nossos vereadores, Jornal da Câmara e os demais programas que com certeza estão por vir, estarão lá sempre acondicionados para você poder ver sob demanda, ver a hora que você quiser. Na televisão, estamos nos canais 7 digital, 98 analógico da NET, então para você que é assinante nos vê pela TV, ou então pela internet, no nosso site camaraguarulhos.sp.gov.br, você que é o nosso teleinternauta, então tem essas duas denominações, pode acompanhar a gente também pelo site. Câmara em Pauta vai ao ar toda sexta-feira, inédito, 15 para as 2 da tarde. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, nos vemos numa próxima oportunidade aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.